Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Que a palavra do Senhor alcance o seu coração nesta hora e que a vida de Cristo Jesus seja abundante sobre você. Nós estamos continuando a série Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Tem sido uma oportunidade muito especial estudarmos juntos a palavra do Senhor e eu espero que hoje as Escrituras falem ao seu coração mais uma vez. Mas antes de nós ouvirmos a voz de Deus, eu quero convidar você e toda a sua família para estarem conosco nos próximos dias 17 e 18 de dezembro no musical da Sexta Igreja. O musical O Encontro. Será um tempo muito especial. Nós vamos contar a história do Natal de uma forma muito criativa e eu te convido para participar conosco nos dias 17 e 18 de dezembro em duas sessões. Nós teremos duas sessões no sábado, às 17 e às 19h30 e também no domingo às 17 e também 19h30. Então venha participar conosco. Venha conhecer a história do nascimento de Jesus de uma forma muito criativa e muito especial. Nós vamos sentir muito felizes com a sua presença aqui conosco. E dando sequência à nossa série Esperança Viva, eu te convido a ler comigo em 1 Pedro capítulos 4, versos 7 e 8. 1 Pedro capítulo 4, versos 7 e 8 nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós temos estudado aqui nesta primeira carta do apóstolo Pedro sobre a maneira que nós podemos nos fortalecer diante das lutas e das dificuldades. É certo que em meio às tribulações da vida, nós nos sentimos fracos, impotentes e precisamos de força. E a palavra do Senhor aqui vai nos ensinar onde nós podemos encontrar, onde nós podemos achar essa força, essa graça para que continuemos a enfrentar as várias situações difíceis que ocorrem durante a nossa caminhada. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai então nos ensinar como que nós podemos nos fortalecer. É certo também que nós enfrentamos algumas perseguições ao longo da nossa vida. Nós temos estudado aqui de forma específica no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, as tribulações, as perseguições que os crentes, os discípulos de Jesus, enfrentaram no passado. E hoje nós sabemos que nós também enfrentamos algumas perseguições. Quem sabe não iguais às que os discípulos enfrentaram lá no primeiro século da era cristã. Mas nós temos enfrentado também algumas perseguições aqui nesse mundo. E Pedro vai nos ensinar aqui no capítulo 4 como que nós podemos nos fortalecer diante dessas perseguições, diante dessas lutas que vêm ao nosso encontro. E Pedro aqui, ele ensina para nós então que a primeira forma, o primeiro passo para nos fortalecermos diante das perseguições é compreendermos a atitude de Cristo Jesus. O que o sacrifício de Jesus tem a ver comigo e com você? O que o ministério de Jesus tem a ver conosco? Quando nós entendemos isto, nós nos fortalecemos para enfrentarmos as perseguições, as lutas da vida. Em segundo lugar, Pedro nos ensina que quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós também somos fortalecidos. Em quarto lugar, quando nós nos convertemos, quando o nosso coração se abre para as coisas de Deus, quando nós compreendemos o real valor do Evangelho, da graça de Deus na nossa vida,
nós também nos fortalecemos espiritualmente para enfrentarmos as perseguições e as lutas desta vida. E quarto e último lugar, nós nos fortalecemos diante das dificuldades quando nós compreendemos a esperança da vida eterna. O que a vida eterna tem a ver comigo e com você? O que é a vida eterna? Quando nós temos a compreensão exata do que é a vida eterna que Jesus tem preparado para nós, o nosso coração se fortalece, a nossa vida é abençoada e, sendo assim, nós estamos preparados para enfrentarmos as várias dificuldades ao longo da caminhada. E no verso 7, o apóstolo Pedro nos diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro começa o versículo 7 com uma partícula de contraste. Ele diz assim, ora, que também pode ser traduzido por mas o fim de todas as coisas está próximo. Pedro aqui ele está fazendo um contraste no versículo 7 daquilo que ele já havia falado anteriormente. Sempre quando você se deparar com uma partícula como essa, seja ora, mas, todavia, ela tem esse significado de trazer um contraste ao assunto que foi dito anteriormente. E nos versos 5 e 6, Pedro diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E já no verso 7, Pedro diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Nós temos aqui uma revelação muito especial do apóstolo Pedro. Ele está falando sobre o fim de todas as coisas. O fim está próximo. E que fim é esse? O fim deste mundo criado por Deus. Pedro e os discípulos de Jesus criam que Jesus voltaria no tempo deles. Eles esperavam o retorno de Jesus já ali no primeiro século da era cristã. E nós estamos aguardando esse retorno de Cristo, nosso Senhor, o nosso bom pastor. E é muito interessante quando as Escrituras nos ensinam que a volta de Jesus, o fim de todas as coisas, foi inaugurado assim que Jesus foi assunto aos céus. Assim que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, a volta de Jesus, o fim dos tempos já foi inaugurado ali. E nós estamos vivendo esse período, nós estamos no fim dos tempos. Estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso grande Salvador. E Pedro aqui ele está então ensinando sobre a doutrina da escatologia. Ele está falando que Jesus há de julgar vivos e mortos e que o fim de todas as coisas está próximo. Nós encontramos vários textos bíblicos que falam sobre esse retorno de Jesus, esse retorno glorioso, como será o fim de todas as coisas. O livro do Apocalipse, o livro da Revelação, nos ensinam muitas coisas a respeito disso. Então, de que forma nós devemos nos comportar, sabendo que estamos vivendo no fim dos tempos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração. O que eu devo fazer? Como que eu devo me portar, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo? Como que deve ser o seu comportamento no seu dia a dia? Seja na sua casa, no seu trabalho, tendo essa certeza e essa convicção de que Jesus voltará. Se você crê que Jesus vai voltar, você não pode viver de qualquer forma. Você precisa viver de uma forma diferente. A sua vida precisa ser diferente. E nesse texto, o apóstolo Pedro, então, vai nos instruir sobre 3 aspectos básicos da conduta cristã, enquanto nós aguardamos e esperamos o retorno de Jesus. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre o incentivo. Em segundo lugar, ele vai falar sobre as instruções. E em terceiro, a intenção da nossa conduta. Qual deve ser o incentivo
para que vivamos a vida cristã? Pedro vai nos ensinar aqui no capítulo 4. Em segundo lugar, ele vai nos ensinar algumas instruções básicas de como nós devemos viver a vida cristã, seja diante de Deus e também diante do nosso próximo, do nosso semelhante. Como devemos tratar uns aos outros. Pedro vai ensinar aqui para nós. E em terceiro e último lugar, ele vai falar sobre a intenção dessa nossa conduta. Assim que nós vivemos de forma diferente, assim que as nossas condutas são para a glória de Deus, qual que deve ser a intenção de tudo isso? Qual deve ser a motivação do nosso coração? A glória de Deus? Será que tem mais alguma coisa que deve fazer parte da intenção do nosso coração diante de todo esse comportamento que glorifica a Deus, que esse comportamento que engrandece ao reino de Deus? Qual que deve ser, então, essa intenção do nosso coração? Então, Pedro vai falar a respeito desses aspectos básicos da nossa conduta, o incentivo, as instruções e a nossa intenção. E ele começa o verso 7 dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim aqui é a palavra grega telos, que significa consumação, realização, um objetivo alcançado. Não significa necessariamente uma conclusão cronológica, mas um objetivo, um plano que foi concluído, que foi encerrado. É isso que significa a expressão fim de todas as coisas. Nós sabemos que Deus já planejou esse fim. Nós sabemos que Deus há de concluir aquilo que Ele já começou a realizar. Deus, Ele sempre conclui aquilo que Ele começa a fazer. O Deus que nós vivemos é um Deus perfeito, é um Deus santo. É um Deus que começa, mas que também termina. E nós precisamos compreender esse aspecto de Cristo, esse aspecto do Senhor Jesus. O mesmo Salvador que veio a esse mundo para salvar a mim e a você, Ele também voltará. E Ele voltará como juiz. Ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai concluir a sua missão, a missão da salvação criada pelo Pai e estabelecida a Ele, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, o mesmo Jesus que morreu por nós, Ele há também agora de julgar vivos e mortos, encerrando então a sua missão, o seu papel dado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. E a perseguição que os cristãos sofriam no passado os motivavam a guardar a segunda vinda de Jesus Cristo. À medida que os discípulos de Jesus, à medida que os apóstolos, a igreja do primeiro século, sofriam as perseguições, eles então criavam no coração um anseio, uma motivação para aguardar o retorno de Jesus Cristo. A perseguição, as lutas devem fazer isso conosco. Quando você enfrenta as tribulações, essas tribulações causam em você essa esperança, esse desejo que o Salvador volte, que Jesus retorne com glória e com majestade. Não como uma espécie de escapismo para você se ver livre desse sofrimento e viver a sua vida na tranquilidade. Não é nesse aspecto, mas é uma motivação real, uma motivação verdadeira, que tem como desejo sincero no coração de ver o seu Salvador, de encontrar com Jesus Cristo em glória, poder e majestade. O fim está mais próximo hoje do que esteve ontem. Nós precisamos entender essa verdade. Quanto mais nós vivemos a nossa vida, quanto mais os dias passam, mais próximo do retorno de Jesus nós estamos. Jesus não está se distanciando de nós, pelo contrário, quanto mais nós vamos vivendo, mais Ele se aproxima, mais o seu retorno está prestes a acontecer.
Não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos como será. Esse retorno será cheio de majestade, cheio de glória. Jesus voltará como um verdadeiro juiz e ele vai julgar todas as pessoas, todas as nações. Todos terão que se curvar diante dele, como diz as Escrituras, e todo olho verá o seu retorno. É assim que a Bíblia nos ensina. Romanos capítulo 13, verso 11, Paulo nos diz: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, não sei há quanto tempo você foi batizado, não sei há quantos anos isso aconteceu na sua vida, mas dá para você imaginar que você agora está mais próximo do retorno de Jesus Cristo, está mais próximo de encontrar com o seu Senhor do que quando você realmente entregou a sua vida a Ele. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer e que é muito importante para a nossa vida. Isso aumenta a nossa fé, isso nos fortalece, isso nos traz graça para enfrentarmos as dificuldades. Então, ao invés de você colocar os seus olhos sobre o problema, coloque os seus olhos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Deixe esse pensamento de que Jesus voltará, de que o fim está próximo, entrar sobre o seu coração e isso trazer paz sobre você. Tem muitas pessoas que quando ouvem uma palavra dessa, de que o fim está próximo, elas ficam temerosas, desesperadas, porque o coração não tem paz. Ainda não encontraram com Jesus, não tiveram uma conversão genuína, verdadeira. Mas você que já teve uma experiência com Deus, você pode descansar o seu coração. Você pode viver tranquilamente, mesmo ouvindo essa expressão de que o fim está próximo. Porque para nós o fim não é estarmos distantes de Deus, não é sermos destituídos de tudo aquilo que é bom. Para nós o fim é poder encontrar com o nosso Salvador, o nosso Redentor, e receber dele a bênção de entrarmos no reino dos céus. E Pedro continua dizendo: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criterioso e sóbrios a bem das vossas orações. A palavra criterioso significa uma pessoa que tem juízo, pessoa que sabe tomar boas decisões. Eu e você precisamos tomar boas decisões, não porque nós vivemos numa sociedade X, não porque nós temos uma família Y, não porque nós temos que ser conhecido pelas pessoas, não porque as pessoas precisam achar em nós essas qualidades, mas precisamos ser criteriosos, porque o fim está próximo, porque Jesus está para voltar. E a segunda vinda de Cristo, como eu já disse, é uma vinda gloriosa, é uma vinda cheia de glória. Então, nós precisamos, de fato, tomarmos boas decisões, sermos criteriosos, precisamos ter juízo enquanto aguardamos o retorno de Jesus. E devemos ser sóbrios, que significa alguém que tem autocontrole, alguém que está em condições de tomar boas decisões. É alguém que está vigilante, alguém que está acordado, o oposto de quem está dormindo. E nós precisamos estar vigilantes, porque Cristo Jesus está para voltar. O fim está próximo. Então, sabendo que o fim está próximo, o convite, a convocação de Pedro aqui é que nós sejamos criteriosos, que nós tomemos boas decisões na nossa vida. Em segundo lugar, que nós sejamos sóbrios. E qual que é a intenção de tudo isso? A intenção é que Jesus está prestes a voltar e o fim está próximo, como ele mesmo disse, e prometeu que estaria conosco e que viveria conosco por toda a eternidade, para todo sempre.
Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Enquanto Cristo se prepara para voltar, nós precisamos manter a nossa vida de oração. Pedro aqui ele está dando alguns incentivos a respeito da nossa conduta. Pedro aqui está falando como nós devemos viver. Pedro está nos incentivando a vivermos a vida cristã enquanto esse fim se aproxima. E Pedro vai nos ensinar que um cristão que vive descuidadamente, sem sobriedade, ele não tem prazer na oração. Ele não tem prazer de falar com Deus. Então, o que antecede a oração é uma vida sóbria. O que antecede a oração é alguém criterioso, que sabe tomar boas decisões. Quem toma boas decisões, quem está vigilante, quem está em condições de tomar decisões assertivas, sabe orar como convém, sabe falar com Deus, tem prazer na oração de buscar a Deus. Sabe por que muitas vezes nos falta prazer na oração? Porque nos falta também sobriedade. Falta essa necessidade de buscar boas decisões. Quando você deixa de buscar boas decisões, você para de orar. Você não tem mais prazer em falar com Deus, de estar na presença de Deus. E Pedro já havia dito que se um marido não trata bem a sua esposa, suas orações são interrompidas. Nós falamos sobre isso quando estudamos o capítulo 3 dessa primeira carta. E agora ele diz que se uma pessoa que tem uma mente desordenada, ela vive de qualquer jeito, ela então não pode orar como convém. Esse é o ensino de Pedro aqui para nós. E nos versos 7 a 11, Pedro vai nos ensinar como o povo de Deus deve se conduzir no fim dos tempos. E nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo. A partir dos versos 7 até o versículo 11, Pedro vai nos ensinar como que nós devemos conduzir a nossa vida no fim dos tempos. E há 3 áreas específicas da nossa vida que Pedro vai tratar aí dos versos 7 a 11 e que nós teremos a oportunidade de estudarmos juntos na próxima semana. Então, que no nome de Jesus, que você possa viver de forma sóbria, que a sua conduta, que o seu comportamento seja criterioso, que você seja uma pessoa que saiba tomar boas decisões, alguém que sabe caminhar conforme a vontade de Deus. E que o Espírito Santo do Senhor continue instruindo o seu coração, para que, à medida que o fim se aproxima, você viva para a glória de Deus, você viva bem, e que o seu testemunho, que a sua vida possa realmente adorar a Deus de todo o seu coração. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana nós continuaremos a nossa série Esperança Viva e eu aguardo você aqui conosco nesse mesmo canal, o canal do YouTube da Sexta Igreja. Vamos orar encerrando esse tempo, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor prometeu que viria, que retornaria, e nós aguardamos, ó Deus, a segunda vinda de Jesus, o nosso bom pastor. Que essa vinda, ó Deus, aconteça, para que o nosso coração continue, ó Deus, se enchendo de esperança, de vida, e que possamos, ó Deus, viver de modo digno do Teu Evangelho, enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus. Que sejamos criteriosos, sóbrios, enquanto vivemos, ó Deus, essa vida presenteada, dada ao Senhor para cada um de nós. Fique conosco e nos abençoe. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos com a série Esperança Viva. Deus abençoe, um forte abraço e até logo.